Então, vamos dar continuidade. Nós estamos aqui no elo interexistencial, estamos apresentando o conceito de perispírito, para depois entrarmos na natureza e encerrarmos o primeiro capítulo. Embora os estudos sobre o perispírito tenham sido sistematizados só a partir de Kardec, tem sido ele percebido desde épocas imemoriais, recebendo as mais diversas denominações no curso do tempo, que nós vamos ver mais à frente. E aqui está a referência. Antes de Kardec, uma das mais perfeitas descrições, vejam que interessante, do corpo espiritual foi feita por Johann Caspar Lavater, que encarnou em 1741 e desencarnou em 1801. Para quem não sabe, Johann Caspar Lavater foi uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, o querido e apreciado mentor. Numa carta enviada de Zurique à imperatriz Maria Feodorovna da Rússia, em 1796, portanto, Johann Caspar Lavater tinha, na ocasião, 55 anos, ele já escrevia o seguinte: a alma, já entendemos a alma como princípio inteligente, fizemos aquela distinção filosófica que Kardec nos traz, vamos apenas rememorar. A alma é o princípio inteligente e tem atrelada a ela uma organização indestrutível, inseparável, perene, que é o perispírito. Então, quando a alma traz, normalmente, o seu corpo, que é o perispírito, aí sim a denominação é espírito. E quando este espírito encarna, ou seja, a alma e o perispírito, que é o campo modelador do corpo, aí é um ser triuno, podemos assim dizer. Alma, perispírito e corpo físico. Então, a alma aperfeiçoa em sua existência material as qualidades do corpo espiritual. Veículo este com que continuará a existir, como falamos agora há pouco, depois da morte do corpo material, corpo físico, o decesso carnal, e pelo qual conceberá, sentirá e obrará em sua nova existência. Então está claro aqui, segundo a descrição de Lavater, que o corpo espiritual, né, sempre acompanha a alma, caracterizando o espírito. Então, isso foi uma carta dele e consta no livro de Leon Denis, O Porquê da Vida, como está aqui descrito. Então, vamos aos nomes, aos sinônimos de perispírito, psicossoma, campos morfogenéticos, campo organizador da forma, campo modelo organizador biológico, olha quantos sinônimos. Mas temos outros aqui. Vamos acompanhar. Por exemplo, Mano Maya Kosha, na Índia Védica, antiga civilização dos Vedas. Baodas, no Zen de Avesta, dos persas. Ka ou Bai, entre os sacerdotes egípcios. Então veja como o perispírito já era conhecido. Roash, na Cabala dos judeus. Kamarupa, no budismo. Eidolon, Okema, Feroer, entre os gregos. Ki, na tradição chinesa. Corpo astral, conhecemos bastante esse termo, entre os hermetistas, alquimistas, esoteristas e teosofistas. Corpo sidéreo, de Paracelso, uma das encarnações de Hahnemann.
Paracelso, chamado pai da alquimia, chamava o perispírito de corpo sidéreo. O aerossoma entre os neognósticos, corpo fluídico de Leibniz, Somode de Baraducci, mediador plástico de Coudort, metassoma de Brett e o modelo organizador biológico, MOB, que é o termo cunhado pelo nosso querido cientista, expoente da doutrina espírita, já desencarnado, Hernani Guimarães Andrade, etc. Ou seja, existem mais sinônimos do perispírito. Modernamente, o perispírito tem atraído o interesse de renomados investigadores, que inclusive veem nele um dos mais importantes fatores do processo vital, ou seja, da vitalidade. Só a título de recordação, vamos lembrar que o perispírito é um feixe múltiplo. Esse feixe nós desconhecemos na sua integridade, mas sabemos que na estrutura mais externa nós vamos encontrar o duplo etérico. E o duplo etérico, ele é o responsável pela síntese do fluido vital, do ectoplasma. Conhecemos mais como ectoplasma, segundo o seu criador, Charles Richer. Pois bem, então vemos aí o papel importante nesse processo vital do perispírito através da sua camada, da sua estrutura mais externa. Muito bem, visto os conceitos, vamos à natureza do perispírito. Na lição de André Luiz, transmitida por Francisco Cândido Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, de um dinamismo muito grande, por ser exatamente mais sutil em relação ao corpo denso material. O perispírito é extremamente poroso e plástico. Tem uma plasticidade, por sinal, nós vamos estudar isso nas propriedades do perispírito, a plasticidade do corpo espiritual, em cuja tessitura suas células do perispírito, que traz correspondência nas células físicas, porque quem modela o corpo físico é o perispírito, só que essas células estão numa outra faixa vibratória, a face desse sistema de permuta, de troca, visceralmente renovado. O perispírito sempre renovando nesse sistema de troca com a organização física. Se distribuem mais ou menos a feição das partículas coloides do corpo. São aqueles elementos, aquelas estruturas, essas partículas, que vamos encontrar as questões sólidas, líquidas e gasosas da nossa organização física. Mas o perispírito também traz, né, essas partículas colóides com uma estrutura, obviamente, muito mais sutil, com a sua respectiva carga elétrica também, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito André Luiz, Valdo Vieira, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então, já estamos entendendo, segundo descrição de André Luiz, que o perispírito ele se comporta, ele é oriundo, já estamos aqui adiantando, através de transformações, metamorfoses moleculares do fluido cósmico universal, o considerado pensamento de Deus. É uma criação de Deus, o fluido universal,
em que o pensamento divino atua neste fluido para a formação de vários estados materiais de acordo com suas necessidades e disposições. Então, o campo mental, ele tem uma importância muito grande na própria evolução do espírito, assim como do seu corpo. Então, já entendemos que quanto mais é elevado o espírito, em termos de evolução, em termos morais, mais elevado também a estrutura morfológica, o campo, né, morfológico do perispírito. Portanto, é lícito conceber-se que o perispírito, ao menos, para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado de uma aglutinação dessa energia cósmica matriz. Ou seja, aglutinação do fluido cósmico universal para a estruturação do perispírito. Ou seja, um processo transformador, de mudanças. Depois nós vamos fazer a referência 3, como está aqui citada, essa referência no slide, né? Adequada à natureza de nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, chamada de força espiritual. Então já entendemos aqui que a aglutinação por processos químicos, vamos assim dizer, desse fluido universal, essa transformação origina o perispírito. Um perispírito que vai estar adequado à natureza do planeta que o espírito vai encarnar. Então, quando o espírito encarna, ele tem a sua identidade, ele tem o seu corpo, o seu processo evolutivo, mas ele precisa extrair do fluido universal, já que o perispírito é a aglutinação dessa energia cósmica, ele precisa extrair elementos que estejam consentâneos ou de acordo com o planeta onde esse espírito vai encarnar. Olhem só, é um campo, o perispírito é um campo originado da própria extensão energética da alma. Por isso, dizemos que o perispírito é a irradiação, é o espelho, é a extensão da alma. Daí o porquê esse atrelamento, essa junção, essa comunhão da alma com o perispírito. A alma evolui, o perispírito evolui. Então, como aqui está a dizer, é a extensão e irradiação energética da alma, é o espelho da alma, assim podemos considerar o perispírito. Comportando-se depois dessa agregação, dessa aglutinação, como uma estrutura de categoria eletromagnética, de ordem física, pois. Porque esse elemento eletromagnético ele vai ser importante no processo de encarnação do espírito, no planeta, porque é uma das forças planetárias materiais. Então, formando um envoltório conhecido como corpo da alma, o perispírito, necessário, insubstituível e perene, ou seja, imortal, insubstituível, inseparável da alma, já de uma textura definida como material. Sabemos que o perispírito é uma matéria mais sutil, mais eterizada, mais quintessenciada. Olhem só, embora tão sutil como falamos, que os espíritos da codificação usaram o termo semimaterial, porque é de uma matéria mais, vamos dizer, mais vaporosa, mais eterizada, para qualificá-la. Isso está lá no Livro dos Espíritos, item 135.
Vamos a ele. Aqui está, o Livro dos Espíritos, só para ilustrar a nossa aula, a segunda parte, capítulo 2º, que fala da alma, a encarnação dos espíritos, a alma. E Kardec perguntou aos espíritos, questão 135, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Aí a resposta dos amigos espirituais. Há o laço que liga a alma ao corpo. Então, é o liame de ligação para o espírito poder atuar no corpo. É um laço perispirítico, que liga a alma ao corpo físico, orgânico. De que natureza é esse laço? Agora estamos a pergunta 135A. E os espíritos responderam: semimaterial. Não é como a nossa matéria, mas também não é dentro de uma condição, né, da alma, sutil, diáfano, uma centelha, como os espíritos afirmam. Então, ele é semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que sejam assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa, reciprocamente. Da mesma forma que a matéria, a organização física, atua sobre o espírito, através desse laço de textura semimaterial. Vamos voltar ao livro. Aqui está a referência 3. Essa energia fundamental, provavelmente atida hoje em física como energia amorfa, sem forma, fundamental. Aí, então, denominada por Kardec de fluido cósmico universal. É o pensamento de Deus. Está aqui, ó. Tem sido cada vez mais entendida como o veículo que o nosso amantíssimo Pai utiliza, através do seu pensamento divino, para o fantástico processo de criação e sustentação da vida. Vejam que maravilha isto. Em tempos, aliás, da chamada teoria da grande unificação, nós vamos ver isso foi relatado na revista Reformador, através do nosso companheiro Sérgio Thyssen, que fala do livro dos Espíritos e a Física Moderna. Os espíritos antecipam a verdade. Em tempos, então, da chamada teoria da grande unificação, em que se busca reunir os 4 tipos de forças fundamentais conhecidas. São os fluidos, as forças fundamentais, né, de uma organização planetária. São as forças eletromagnéticas, já relatadas, a gravitacional, né, sistema gravitacional, cada orbe traz a sua gravidade, uma força chamada interação fraca ou nuclear fraca, e interação forte ou nuclear forte. Em uma única grande força. Isso tudo reunido se une formando uma única grande força, que é exatamente a ideia do fluido cósmico ou universal, apontada pelos instrutores de Kardec. Então surge cada vez mais compreensível. Então, a união dessas forças, eletromagnética, gravitacional, interação fraca e forte, vai formar, porque, obviamente, são transformações do fluido, irá formar a ideia do fluido cósmico universal, que os instrutores de Kardec nos apontam. E quanto ao termo fluido, parece bem claro que em espiritismo tem mesmo o significado de força, como foi dito, e não simplesmente uma fase da matéria. Aplicável não só às categorias conhecidas em física,
como aquelas de cuja existência se sabe, por enquanto, só por informação dos amigos espirituais. A referência 4. O campo perispirítico, esse campo do perispírito, como um todo, o que ele é? É, na verdade, o resultante de vários campos estruturadores. Então, vejam como isso já nos abre um campo intelectivo de entendimento. Esse campo, esse todo do perispírito, nada mais é resultante de vários campos que estruturam. Campos morfogenéticos, citado por Sheldrake, Rupert Sheldrake, o biólogo inglês. Então, a união desses campos que estruturam a matéria, que modelam a matéria, a união forma o chamado campo perispirítico. É o todo perispirítico. Então, cada qual campo estruturador está relacionado a um determinado órgão. Então, o órgão X vai ter, correspondentemente, um campo estruturador. Órgão Y vai ter também, correspondentemente, um campo estruturador. E a união desses campos estruturadores formam o campo perispirítico como um todo. Então, a sua interação conjunta responde pelo estado fisiológico geral, de totalidade. Vamos à referência 5. Tão inconcebível é a alma sem perispírito. Isto é inconcebível. A alma, como foi dito, tem que ter o seu corpo. Inseparável, indestrutível, imortal, perene. A alma evolui, o perispírito também. E a união da alma, princípio inteligente, com o seu perispírito, forma o que denominamos filosoficamente de espírito, desculpem-me. Alma e perispírito, formando o espírito. Então é inconcebível quanto a luz sem a sua projeção. Por isso, o emprego comum, inclusive por parte dos mestres da espiritualidade, desses termos alma e espírito como sinônimos, ainda que. Então, as pessoas consideram, dentro da sinonímia, alma e espírito como a mesma coisa. Mas, sob aspecto filosófico, como foi dito, como assinala o codificador, é clara a diferença. Vamos voltar ao que foi dito. A alma, princípio inteligente, e o seu corpo formam o espírito. O espírito nada mais é do que a alma e o seu corpo, que é o perispírito. É que, naturalmente, os espíritos encontraram ao tempo de Kardec, como hoje ainda aconteceria, dificuldade em expressar seu pensamento, por falta de termos apropriados. Por isso essa confusão, né, de termos. Mas sabe-se agora que a matéria é, afinal, uma forma, ou, se quiser, um estado ou fase da energia. A matéria é uma luz coagulada, a magnífica expressão atualmente em voga. Bom, nosso querido Einstein já nos diz, né, que energia é igual a massa multiplicada pelo dobro da velocidade da luz. Então, o próprio Einstein já faz uma referência, né, da massa sendo uma luz coagulada. Vejam que coisa interessante. Resultante principalmente da constatação de que, no nível subatômico, no nível subquântico, dessas partículas subatômicas, menores que o átomo, a matéria, a rigor, é constituída por campos de energia específicos, significando, pois, no caso,
que as moléculas, complexos agregados de matéria, o que elas são, na realidade? Campos de energia. É a luz coagulada, que se especializa de acordo com seus fatores determinantes. Que fatores determinantes são esses? Conduzidos pelo espírito, a organização pensante. Então, é o espírito que atua no perispírito que modela a matéria de acordo com as suas necessidades. Então, em verdade, esses complexos agregados de matéria são campos de energia especializadas, de acordo com os fatores que vão determinar isto. Vejam a beleza da nossa doutrina. Muito bem, essa citação, essa referência 6, nós vamos encontrar no Espaço, Tempo e Além, da editora Cultrix, tradução do nosso Hernani Guimarães Andrade e Newton Roberval Eichenberg. Olha o que está dito aqui. Tal como a luz, a matéria vibra. Então, a matéria também vibra, como a luz. E quanto maior a frequência da vibração, menos densa ou sutil será. Então, está bastante claro aqui, meus irmãos, que a matéria vibra. Quanto maior é a vibração, menos densa essa matéria será. Será mais sutil. Né? Então, está claro esse processo, né, interessante, que a matéria vibra numa frequência, claro, menor, porque a frequência maior está nesse campo energético determinante, que determina a matéria, como vimos na sua modelagem. Tem-se, então, que o perispírito, designado pelos espíritos como constituído de matéria sutil, semimatéria, já vimos isso, ou seja, de uma intensidade menor que a do corpo. A intensidade é menor, a frequência é maior. Assim se apresenta porque necessariamente, claro, vibra numa frequência mais elevada que a do corpo físico. Em sua evolução, o princípio psíquico, sustentando nos seres vivos, tudo é o princípio psíquico, né? A mente, o espírito, né? Ou a alma, o princípio inteligente, formas e funções cada vez mais complexas, ao mesmo tempo que expande as possibilidades que lhes são imanentes. Define, pois, como seu envoltório um campo aglutinador de matéria sutil, o perispírito, que serve à moldagem e sustentação das estruturas biológicas. Já fizemos referência a tudo isto. Então, está bastante claro aqui que é o princípio psíquico, mental, espiritual, que vai sustentar, né, nos seres vivos as suas formas, as suas funções, agindo sobre elas, que cada vez são mais complexas, de acordo com a própria evolução do espírito, e vai definir, então, como seu envoltório, o seu perispírito, um campo aglutinador de matéria sutil, como vimos anteriormente. Aglutinação do fluido universal, agregação de elementos. E claro que isto serve à moldagem ou modelagem e sustentação das estruturas físicas, orgânicas, biológicas. Essa formação, bem conhecida, aliás, pela tradição iniciática, muito rudimentar nos começos evolutivos, desenvolve-se com um princípio psíquico, mental, espiritual.
tudo acompanha a evolução, que reflete e expressa, alcançando na dimensão hominal padrões de excelsitude funcional que só recentemente começam a ser percebidos. Só agora. A própria ciência já vem nos trazendo isso. Os conhecimentos espirituais, mostrando que na dimensão nominal existem padrões excelsos, funcionais, comandados, geridos, desenvolvidos pelo princípio psíquico, o próprio espírito em ação. Fizemos ali a referência número 7, vamos a ela. O cientista norte-americano Harold Saxton Burr, com sua equipe de colaboradores, investigando durante mais de 30 anos os campos elétricos em estruturas biológicas, o que ele verificou? Veja que interessante isto. Através de minuciosas e delicadas medições, a existência de campos elétricos que pareciam presidir as diferentes funções biológicas de todos os seres vivos. Então, algo que presidia, algo que comandava, que estruturava as funções físicas, orgânicas de todos os seres vivos, desde os seus componentes biomoleculares, celulares, citológicos e glandulares. Então vejam aqui que belíssima informação do cientista Harold Saxton Burr. Só a título de ilustração, de conhecimento, aqui está ele. Harold Saxton Burr encarnou em 1889 e desencarnou em 1973. Ele foi professor americano de anatomia na Faculdade de Medicina de Yale e pesquisador nesse campo científico de bioeletricidade. Segundo a sua conclusão, esses campos se estruturam no estilo de uma organização, obedecendo a uma hierarquia. Olhem só, evidenciando que não são resultantes funcionais. Ou seja, esses campos não são resultantes de uma função, mas são determinantes das funções. São eles que vão gerir, que vão determinar as funções dos organismos, peculiares aos organismos. Isto é, formam uma estrutura que governa e mantém a organicidade do ser vivo. Isso nós vamos encontrar no livro Psicologia Espírita, do nosso querido professor Jorge André dos Santos, né, que já nos deixou, já desencarnou. Então está bastante claro isso, essa conclusão, que esses campos se estruturam num estilo hierárquico, mas não são resultantes das funções. Pelo contrário, eles são determinantes das funções peculiares aos organismos. Então, tais campos eletrodinâmicos foram denominados de campos de vida, olhem só, fields of life. E segundo Burr, professor emérito de anatomia da Escola de Medicina da Universidade de Yale, todos os seres, todos, do homem ao rato, das árvores às sementes, são por eles moldados. Então, tem uma estrutura organizadora. Poderíamos aqui classificar isto como um princípio perispirítico nesses reinos, no reino vegetal, por exemplo, no reino animal,
e já nominal seria, então, realmente o perispírito, mas a ciência já nos traz referências a esses campos modeladores e controladores. Então, são por eles moldados e controlados, podendo, inclusive, ser medidos e localizados por meio de modernos voltímetros. Olha a ciência aí a serviço da nossa extraordinária doutrina espírita. Como os campos da física, afiança o cientista, possuem qualidades organizadoras e diretoras que foram reveladas simplesmente por muitos milhares de experimentos. Então, não é simplesmente um experimento. Desconhecemos essa vastidão de milhares de experimentos, dessas qualidades organizadoras que não são especificamente da matéria, mas algo que organiza a matéria. Como disse o professor André, não é resultante de funções, mas que determinam funções. Isso nós vamos encontrar no livro Espírito, Perispírito e Alma, ensaio sobre o modelo organizador biológico, MOB, do nosso estimado Hernani Guimarães Andrade. E nessa linha, graças aos métodos avançados de pesquisa e à pertinácia dos investigadores, pode-se hoje já afirmar que a ciência atual não admite sequer a existência de uma partícula elementar sem que a ela corresponda um agente estruturador pertencente a outro domínio, porque a energia do universo, por si só, jamais se alteraria no seu processo de expansão. Ela é inalterável. Isso nós vamos encontrar no livro, ou melhor, citado no Jornal Espírita, do nosso amigo, conhecido, Carlos de Brito Embaçaí, a reencarnação perante os clones, ver adiante o duplo etérico. Então está claro, ante a própria comprovação científica, que uma partícula elementar física, orgânica, tem ligado a ela algo que corresponda a um agente estruturador, modelador. Então vejo como a ciência nos traz claramente, insofismavelmente, a presença de um campo, de um estruturador, de um outro domínio, que não é o domínio científico, orgânico, materialista. Então, corpo fluídico da alma, o conhecimento de sua natureza aguarda ainda investigação maior, como temos muito que aprender. Mas sabendo-se, todavia, que, como assinala Allan Kardec, o codificador, isso está em A Gênese, a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a Terra ou o espaço que a circunda. Isso é óbvio, porque esse corpo fluídico, o perispírito, o modelo organizador biológico, ele evolui de acordo com a evolução da alma. Então, não pode ser idêntica nos espíritos encarnados ou desencarnados, que trazem suas especificidades de acordo com a sua evolução. Aqui está. Sua natureza varia não só de acordo com a evolução moral da alma, como já fizemos essa referência, como também com as condições da região ou do planeta em que estagia. Também já falamos sobre isto. Então, o espírito vai encarnar
num determinado planeta, com a sua evolução moral. Então, essa natureza, com o seu perispírito, com a sua identidade, traz características. Mas, para encarnar naquela região, naquele planeta, ele tem que extrair do fluido universal elementos apropriados, adequados para o processo reencarnatório daquela região, daquele planeta, que traz esse planeta suas forças, como vimos anteriormente. Eletromagnética, gravitacional, nuclear fraca, nuclear forte. Então, explica Kardec, a propósito, que o perispírito é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração do espírito. Então, isso está bastante claro. Nos mundos e nos espíritos inferiores, isso está em obras póstumas, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Ao revés, nos mundos superiores, esclarecem os espíritos que esse envoltório ele se torna tão etéreo que para vós, com as nossas acanhadas visões, é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Está lá no do Livro dos Espíritos, questão 186. Portanto, esse envoltório perispirítico, né, que modela a alma, ele, na condição de espírito puro, é tão etéreo, é tão sutil, que ele se confunde com a própria alma, mas não deixa de existir. Não há ali uma fusão, uma mistura, como muitos pensam. Ele existe, só que não existe para nós uma linguagem apropriada para interpretar isto. Não temos analogias. Quanto aos espíritos que estagiam na escola Terra, o corpo perispiritual a significar a agregação de uma matéria quintessenciada, já vimos isso, a aglutinação do fluido universal, sustentada pelas linhas de força, a força espiritual que emanam da alma, apresenta-se formado, segundo Emmanuel, por substâncias químicas que transcendem a série nossa estequiogenética, que estuda exatamente as combinações dos elementos químicos, conhecido até agora pela ciência terrena, mostrando-se como aparelhagem de matéria rarefeita e alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno que ele traz. Por isso, nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade. Vejam o que nos aguarda. Pois é, vamos evoluindo e cada vez mais sutilizando-nos. A alma vai se sutilizando, vai se eterizando e, consequentemente, o corpo perispirítico, o corpo espiritual, que pode apresentar características de tenuidade e luminosidade. Aí já entendemos, dentro da nossa acanhada visão, limitada, a transfiguração do nosso mestre no Monte Tabor, que se fez luz. A atuação da sua mente, no seu perispírito, porque Jesus estava encarnado, e aí fazendo-se luz, naquele momento magnífico de transfiguração. Enquanto que nas mentes primitivas, como salienta o autor citado, Emmanuel, no livro Roteiro, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa,
verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Então, quando a gente lê isso, é um grande convite para que nos melhoremos o quanto antes, para então podermos transformar ou transmutar o perispírito ainda pastoso, animalizado, doente, e daí as doenças físicas. Começamos a entender a gênese das doenças orgânicas. Por isso dizemos que não existe a doença, existe o doente. É o doente perispirítico e, consequentemente, o doente espiritual. Portanto, queridos irmãos, encerramos esse capítulo de conceito e natureza. E vamos adentrar na próxima aula das propriedades que são inúmeras do nosso perispírito. Então, temos muito estudo para apresentar aqui, para podermos dividir esse trabalho. Agradeço a oportunidade, um belíssimo dia e um abraço fraterno do companheiro aqui que vos fala. Graças a Deus e que assim seja.